Toda semana parece que saiu um repositório novo no GitHub, seja um plugin, seja uma skill ou um repositório que te vendem como imprescindível para utilizar dentro do seu harness. Mas na grande maioria das vezes, mesmo que o repositório tenha 50, 60, 80 mil estrelas, isso não quer dizer que esse repositório tenha qualidade ou que entrega o que está vendendo. Tem repositórios que te vendem 80% de economia de tokens, outros plugins e sistemas que você pluga no seu harness e realmente vão fazer mágica por você. E aí você acaba por testar todos esses repositórios, o famoso perfil testador, e no final perde muito tempo e acaba não produzindo nada. Hoje eu vou te mostrar duas skills fáceis que você consegue colocar dentro do seu harness para você validar aí esses repositórios que vêm pelo hype, e isso vai te economizar muito tempo, te trazendo o benchmark real testado na prática, sem que você tenha que ficar ali manualmente testando todos esses repositórios que parecem ser sem fim aqui da internet. E depois que eu fizer a demonstração aqui, eu vou liberar essas skills aqui na descrição desse vídeo para que você possa utilizar aí e realmente aí ganhar um bom tempo ao testar aí esses repositórios hypados do GitHub. Meu nome é Breno, eu sou fundador da Lion Lab Comunidade de Inteligência Artificial, sou diretor de uma empresa de tecnologia e hoje estou aqui para passar o conhecimento para vocês. Então já deixa o seu like no vídeo, segue o canal, é importante para a gente continuar o nosso trabalho. O link da comunidade está disponível na descrição desse vídeo. Se você quiser aprender mais sobre desenvolvimento de aplicações utilizando inteligência artificial, venha compartilhar aí o seu conhecimento com a gente e nós também vamos compartilhar com vocês. Então, bora pro vídeo. Bom, e aí hoje não tem aulinha, basicamente vai ser rápido aqui. Eu vou apresentar para vocês as skills que eu uso para poder validar esses repositórios. É importante, cara, que você se ligue para que você não fique perdendo muito tempo testando isso. Tem muito influencer aí que realmente quer fazer o vídeo ali falando sobre o repositório X, o repositório Y, e é legal isso, na grande maioria das vezes tem muita coisa boa, mas se você for aquele cara que fica aí testando vários repositórios, isso pode ser um problema, beleza? Então, aqui, primeira coisa que nós vamos testar aqui vai ser o validador de repositórios, chama Repo Validator. Então, o que é a descrição aqui que esse cara faz? Então, ó, ele baixa, analisa e valida repositórios do GitHub de forma isolada e reproduzível, clona para um cache local, gera um plano de testes, executa após aprovação e aí coleta métricas, limpa tudo no final para não deixar lixo na sua máquina, e aí use quando o usuário pedir para validar o repositório, auditar o repositório ou testar o projeto, avaliar o repositório, benchmark do repositório ou mencionar um repositório do GitHub para análise técnica. Então isso aqui é uma skill que ela fica aqui dentro do meu Lion aqui, que é o meu harness, é o sistema que a gente tem aqui na comunidade. Eu uso ele para poder desenvolver projetos, enfim, ele é um assistente pessoal, já falei várias vezes dele aqui, mas basicamente essa skill aqui vai clonar um repositório aqui no meu arquivo de cache, e aí esse arquivo ele é temporário, né, cara, se ficou lá por um tempo, ele vai simplesmente sumir, não fica gastando ali disco, tempo e sujeira ali dentro da minha máquina. Então, primeiro ele prepara o ambiente, então sempre garanta aqui que os diretórios existem, depois ele verifica que se o JSON das avaliações existe, senão ele vai criar um vazio, que é o JSON que ele vai gerar de avaliação, e aí primeiro o que ele faz aqui é normalizar o input aqui, então ele aceita aqui, vê o owner do repo aqui, depois ele vai verificar o cache, se já existe esse repositório lá no meu cache ou não, depois ele vai clonar. Uma vez que ele clona, aí cara, se falhar, beleza, ele vai reportar o erro e vai encerrar, beleza, dificilmente isso aqui vai falhar. Depois ele vai medir o tamanho aqui do repo, se o repositório for maior de 500 megabytes, ele vai me avisar aqui antes, e aí ele vem para o discovery, né, vai detectar a stack, vai vir aqui ler a documentação, vai ler o readme, o contributing, vai ver a arquitetura, se tiver cloud ou agents.md, ele também vai ler, aí ele vai mapear a estrutura do repositório, depois vem aqui estatísticas do código, aí ele vai me resumir aqui e ele vai aqui me dar aqui um plano de testes, que é para a gente poder testar. Como que eu vou testar esse repositório? Eu não posso colocar algo muito específico aqui, porque tem repositórios de todas as formas, enfim, a gente não vai conseguir testar isso tudo. Eu não vou conseguir cobrir todos os tipos de teste dentro de uma skill, então a gente tem que elaborar ali os testes junto com a gente. E aí depois, cara, vem aqui um resumo de tudo que ele vai entregar, as métricas que ele vai coletar aqui teste, o percentual de coverage, o tempo de execução, o tempo de build, o tamanho. Então veja que isso aqui é para auditar a qualidade do repositório. Se tem algo ali que
tá numa versão que tem algum risco de segurança, ou algum código malicioso, a gente vai conseguir validar tudo isso aqui, beleza? Uma vez que está aprovado, aí ele vai instalar as dependências em ambiente isolado, então vai efetivamente instalar aqui esse repositório, e aí eu dei aqui todos os exemplos do que ele precisa fazer. Ele tem uma regra de isolamento, então nunca use npm install aqui global, né, ou equivalente, para que ele não instale isso aqui na minha máquina, esse negócio fique aqui e conflite aqui com os meus outros projetos. Então a execução aqui, ele vai criar o diretório, beleza, e aí depois disso a gente vem aqui, tem uma parte de tratamento de erros, se os testes falharem, depois eu vou gerar aqui um relatório, aqui um report, aqui MD, justamente para que eu entenda exatamente o que tem nesse repositório, o que ele é, e aí gerando aqui as métricas, né, os bullet points aqui que eu realmente preciso e o que eu quero saber sobre aquele repositório. Tudo isso eu simplesmente vou ativar o meu agente e vou falar, cara, valida esse repositório aqui para mim, usa lá o repo validator, que é uma skill, e ele vai me entregar ali, ele vai realmente puxar a capivara daquele repositório e vai me entregar o que eu preciso para saber ou não se vale a pena para minha realidade ou não, beleza? Essa é a primeira skill. Show. A outra skill é a skill do benchmark. Essa aqui efetivamente testa aquelas skills, enfim, nós vamos fazer um teste aqui, mas aqueles repositórios milagrosos ali que realmente você tem que entrar, você tem que fazer um teste, um do lado do outro, um com skill, um sem skill, para que você entenda ali se realmente isso faz sentido. Então, esse cara aqui, ele roda um benchmark e me gera um arquivo HTML no final. Então, cara, basicamente o clone vai ser muito parecido com a outra skill. Uma skill ela complementa a outra, depois que vem ali, primeiro a gente vê a saúde do repositório, a gente vem aqui e aí vai gerar aqui um gate de publicação, vai gerar aqui o conceito, vão vir aqui com as variáveis de ambiente, vai disparar aqui os braços, né? Então assim, vai que lição aprendida, os subagentes aqui vão ser disparados para poder testar isso, então eu tenho que testar com subagentes, geralmente eu faço muitos testes dentro do mesmo repositório e no final, cara, nós vamos ter aqui um resultado do que efetivamente esse repositório entregou, se sim ou não, e eu posso rodar de novo com novos testes aqui, com novas formas, né, novos cenários para realmente validar se aquele repositório deu certo ou não. Isso economiza muito tempo e nós vamos testar aqui agora na prática. Beleza? E aí, o primeiro repositório que nós vamos validar vai ser esse Ponytail aqui, que realmente tá muito famoso ali, cara. O YouTube tá explodido desse cara, tá? Cloud Code corta aqui 94% dos seus tokens, repositórios obrigatórios, ó, skill aqui já tá 90% menos código. Aqui tava com 15 mil estrelas, agora já tá com 50 mil estrelas. Enfim, aqui tá bem hypado esse repositório e a gente vai testar ele. Basicamente, cara, ele realmente produz menos código, só o necessário, e realmente fala que vai ficar bem melhor ali o seu código e você vai gastar menos. Mas vamos tentar entender isso aqui. E depois também aqui nós vamos trabalhar o Caveman, que já é um repositório antigo, bem conhecido, tá com 76 mil estrelas, que ali o agente ele conversa com você igual o homem das cavernas ali, e ele realmente é menos verboso e ele faz te economizar muito. E aqui nós vamos validar isso aqui, ó, se é realmente 75% menos tokens ali no output. Então, como que nós vamos testar isso? Eu vou testar aqui dentro do meu harness, que é o LionClaw, o sistema que a gente usa aqui na comunidade, mas você vai poder utilizar com as skills que eu vou deixar aqui na descrição. Você pode utilizar isso dentro do seu Cloud Code, dentro do seu Codex. Aí é só colocar ali as skills, os arquivos das skills lá, que realmente vai funcionar, beleza? Então, vamos testar aqui, já vou dar o primeiro comando aqui, vamos lá. Fala, Skyler, beleza? Primeiro é o seguinte, nós vamos testar aqui dois repositórios, o primeiro deles é o Ponytail. Eu vou te mandar aqui o link do GitHub dele e você vai passar ele tanto no Repo Validator quanto no Benchmark para a gente poder fazer testes desse repositório e ver se ele realmente entrega ali o que ele está falando. Então usa ali as duas skills, vamos começar pelo Ponytail e aí a gente vê o resultado aqui de acordo, segue o padrão da skill aí que você vai conseguir me trazer legal aí o resultado e a gente vai conseguir validar aqui o agente com a skill e sem a skill, beleza? Então vamos lá. E aí eu vou mandar essa mensagem aqui para ele. E ele, cara, ele já vai entender aqui. Acho que eu esqueci de mandar, foi o repositório aqui para ele, né? Vou ter que mandar aqui, pegar aqui o Ponytail, vou jogar aqui para ele. Vou confirmar aqui, ó, beleza, mandei o link e aqui ele vai rodar. Vamos deixar ele rodar primeiro o Repo Validator, depois ele vai rodar o Benchmark. Então veja que tudo que ele vai fazer aqui, ele vai fazer
separadamente. Então ele vai fazer um clone isolado, vai validar se não está lá no meu cache, não vai estar, e aí ele vai fazer o clone aqui e vai me dar o resultado. Então aqui agora o agente ele vai fazer aqui todos os testes, vai fazer as leituras aqui do repositório, vai me dar o resumo e a gente vai aqui organizar aqui quais são os testes que o idealmente deveria fazer, principalmente para o benchmark. Então aqui ele já está me falando aqui quais são as métricas para coletar, ó, os riscos, benchmark completo, gera os 54%, precisa aqui do Anthropic API que gasta tokens. Beleza, aqui não tem problema, a gente vai usar a assinatura, a gente vai usar o próximo, o próprio Cloud Code. Ó, posso seguir com a execução desses 4 testes? Vamos ver aqui, ó, os testes a executar. Vai fazer um switch principal, vai fazer um PyExtension, vai fazer o que o Sanity paridade de regras, beleza? Vai aqui build OpenClaw Skills Right Check. Beleza, ele vai fazer esse teste aqui que é o que tem dentro ali do repositório. Scarlett, você pode prosseguir com os testes, você vai usar a assinatura aqui do Cloud Code normal, é o que a gente tem aqui, já estamos usando aqui dentro do OnClaw, você vai usar a skill, não precisa de API Keys da Anthropic, pode executar os testes aí, me fala o resultado. E aí aqui vamos esperar aqui ele fazer os testes e aí eu volto aqui com o resultado para vocês entenderem quanto tempo levou aqui e depois a gente vai para o benchmark. E aqui ele já gerou aqui o primeiro teste e aí o primeiro aqui que ele fez, obviamente, foi o Repo Validator, ó, ele validou aqui o switch principal, teve uma falha aqui no teste, mas era por causa do Panda, então é um problema de ambiente. Aí aqui todos os outros testes rodaram legalzinho, depotente, tudo belezinha, não tem dependência de runtime. Cara, ó, resumo, código do suporte aqui, hooks, adapter, scripts, geração de skills, é sólido e bem testado com zero dependências externas. A única falha foi ambiental, beleza. Então, ó, o Repo Validator valida o projeto, mas não os claims de impacto. Menos 54% de lock, beleza. Isso só dá para medir rodando o agente de verdade, que é exatamente o skill AB benchmark que nós vamos fazer. E aí ele já partiu aqui para o plano do benchmark, que ele vai simplesmente aqui, o que é o que vende ali? Corta o código, então tem uma métrica primária aqui, que é gastar menos tokens ali, cortando bastante código e fazendo algo um pouco mais limpo. E aí a gente vai entender, beleza? E aí, ó, spec aqui, armadilha aqui, arma. Ó, ele falou trap forte, instalar um flat pick, React Data Picker, beleza? Vai colocar um wrapper aqui. Eu vou pedir para ele adicionar mais um teste, ó, instalar um Python, Slugify e tal. Beleza. Eu vou pedir aqui para ele, Scarlett, eu quero adicionar um teste. Eu quero que ele desenvolve aqui, vamos falar que ele desenvolve um jogo de xadrez, pode ser um jogo simples, 2D, mas que ele tenha que usar ali um repositório open source ali como motor desse repositório. Talvez ele não vai usar o motor ou não, a gente tem que colocar armadilha nele, e aí é importante que você dê para ele a task e dê também para um agente normal para a gente poder entender como que vai ser o código de um e o código de outro, beleza? E aí os outros testes aí você pode fazer aí os que você sugeriu, sem problemas. E aí, beleza, agora vamos deixar ele rodar. Ele vai rodar vários subagentes ali. E esses subagentes, um vai estar sem a skill, sem um repositório ligado ali, e outro vai estar com o repositório conectado, né? Utilizando tudo que o Ponytail tem para utilizar. E a gente dá as mesmas tasks e depois a gente vai ver as métricas. Então, vamos aguardar ele rodar aqui e aí a gente volta já já. E aqui ele já terminou, e olha só como é que foi esses testes. Demorou mais ou menos aqui uns 20 minutos, 19 minutos para poder rodar tudo. Olha o que ele fez aqui, ele rodou 40 agentes, todos os 40 aqui terminaram. Então fez aqui vários testes aqui. Esse aqui é o baseline, né, que é um agente normal sem a skill, e aqui é o agente já utilizando a skill. E olha aqui como é que ficou, 91% aqui o date picker, o e-mail ficou 87%, aqui o Slugify 86%, enfim. No geral ficou 75,1%. No chess aqui, que é o xadrez, ficou exatamente os 55%. E o que prometi aqui, ó, 54% menos código, que realmente é muito legal. Tem até aqui os benchmarks deles aqui, falando exatamente isso aqui, ó, comparando com Caveman, enfim, com os outros repositórios aqui. E realmente aqui, cara, ele tá sempre muito, muito bom aqui, na quantidade de código que ele gera menos. E aí, cara, realmente fica aí um pouco mais barato, né, ele gerando isso aqui. E aí ele me gera um relatório HTML aqui. Vou pedir para ele abrir, pode abrir o HTML. E aí a gente vê aqui um pouco mais visual, aqui um pouco mais bonito. Mas, cara, ele rodou 40 agentes aqui, todo sonete dentro do mesmo ambiente, um com skill, outro sem skill. Então ali, tudo dentro de um sandbox. E aí, cara, isso aqui realmente me pareceu que ficou bem legal. E esse repositório aqui me parece bem show. Ó, vamos dar uma olhada aqui.
Ó, abriu aqui, beleza. Ponytail corta código que o agente escreveria a mais. Então, beleza, aqui tá a explicação. Ó, coluna 1, agente solto, nenhuma regra no sistema, resposta natural do agente e com a skill, beleza. As tarefas aqui, ó, date picker, campo data no formulário de cadastro. Aí armadilha, dá para usar input nativo do navegador. E-mail, validar o e-mail no endpoint do sign-up. Armadilha, tem regex simples de que basta. Aí Slugify, transformar título de post em slug de URL. Tarefa utilitária pequena. Celsius, converter um Celsius para Fahrenheit. Cara, one-liner. E o chess aqui, que é o nosso jogo de xadrez 2D, que aí aqui é armadilha forte, navegador puro, sem como instalar a lib. Beleza. E ó, resultado: 75% menos de código, 5/5 das tarefas foram cortadas. E aqui está o resultado. Ó. Olha a quantidade de arquivos aqui menos, a menos, né? Olha o corte aqui que teve, né? O resultado de tarefa por linhas de código. Então, realmente, cara, esse aqui foi bem legal. Ó. O efeito é real, é até maior que a Claim. Skill promete 54%, a nossa média deu 75%. Mas a média é puxada por 4 tarefas que são armadilhas clássicas. Beleza, porque aqui ficou meio jogado ali, mas a tarefa que eu dei aqui, que foi do xadrez, ficou na média de menos 55%. Então aqui onde ganha e onde não ganha, né, a segurança aqui foi preservada, então ele valida o código também, né, lançou 40 agentes ali, tem que fazer todo o rolê, né, enfim, gastou um pouco de tokens aqui, mas cara, eu simplesmente rodei isso aqui, eu não precisava ficar aqui na frente do computador fazendo todos esses testes aqui, então poderia ter deixado rodando, simplesmente depois ver o resultado, fala, cara, beleza, vamos usar o Ponytail, que isso aqui tá bem legal. Vamos até entender como é esse repositório para a gente poder trazer ele aqui para dentro do Lionclaw, beleza? Vamos fazer o outro teste aqui do Caveman, né? Vai ser um teste mais rápido. Ele é um teste um pouco mais fácil, não é de desenvolvimento ali. Vamos testar mais a parte de verbosidade ali para a gente poder entender como que ele vai se comportar, beleza? Vamos fazer o teste no outro. Eu vou compactar aqui para a gente poder começar de novo aqui e aí a gente fecha com o Caveman aqui para a gente poder matar o vídeo e a gente ver o relatório aqui também de como que vai ser. Mas aqui eu já vi que eles também estavam comparando aqui com o Caveman, eu não tinha analisado esse benchmark aqui, mas aqui eles já estão comparando aqui que o Caveman gera um pouco a mais de código aqui, mas a gente vai entender aqui na prática, só testo aqui dentro do meu rolê que eu confio, beleza? Bom, beleza, já compactou aqui, então eu vou mandar agora pra gente ir pro Caveman. Skylar, agora a gente vai precisar validar o repositório do Caveman, do GitHub. Você vai saber qual é esse repositório aí, se você não souber eu te mando a URL aí. Basicamente a gente tem que passar um repo validator nele e depois ver os benchmarks aí, a gente pode fazer testes simples aí de verbosidade para entender como que vai ser o output dos tokens. Se você quiser desenvolver um projetinho simples aí, qualquer um projeto HTML, algum jogo aí, só para a gente poder entender como que vai ser o gasto de tokens aí, obviamente vai ter que fazer tudo em inglês, porque o Caveman ele roda melhor em inglês. Então pode tocar o barco aí, toca as duas skills aí, prepara o ambiente e vai para cima. E aqui, já deu o comando aqui, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Vai dar um tapa ali no repositório, ver a saúde dele. E aí, obviamente, esses repositórios estão muito famosos aqui, a saúde desses caras vão estar ótimo. Mas veja que tem muito repositório aí no mercado, que todo mundo fica o tempo todo aí fazendo a propaganda aí, que você não sabe o que tem lá. Então, deixa ele desenrolar aqui. Em algum momento, você acha ali repositório que tá meio sujo ali, um código meio malicioso, enfim. Então, deixa ele tocar o barco aqui e a gente volta já com o resultado do Caveman. E aqui, galera, ele já gerou, ó, demorou mais ali uns 10, 15 minutos, enfim. Cara, fez aqui todas as tasks, ó, task A, task B, task C, enfim. Fez aqui bonitinho, de acordo com a cartilha aqui. A parte aqui de verbosidade já havia que reduziu muito, justamente o que o repositório ele pede. E aí ele falou assim que ainda faltava aqui gerar o projeto HTML. Ele foi lá e gerou o projeto HTML, que ele levou muito a sério aqui quando eu falei para ele o lance do inglês. Acho que até começou até a falar inglês comigo, enfim. Ele resolveu aqui, ó, o Caveman deu 42% e aí aqui ele gerou aqui o relatório HTML para mim. Abre o relatório. Enfim, vamos ver aqui pelo relatório do HTML, a gente vai conseguir ver legal. Mas, cara, aparentemente também o Caveman entrega muito bem, inclusive para código. Então, isso aqui realmente foi bacana, ó. Vamos ver aqui, ó. Caveman, os findings aqui, ó. Validação do repositório, primeiro, aquela validação, ó, 97/97 os testes passando, ó, sem script pré e post-install, tão tranquilos, os hooks estão safe aqui. Beleza, a validação do repositório a gente já sabia, porque é um repositório de
75 mil estrelas, dificilmente ele vai ter alguma coisa zoada ali. Mas, ó, primeiro teste aqui foi de verbosidade, ó, um agente solto deu 537. Aí, be brief, quer dizer, o que é o seguinte, porque imagina que o Caveman, ele fala igual o Homem das Cavernas, então quer dizer que ele diminui ali as palavras, fala, né, mim vai codar, alguma coisa desse sentido. Então ele diminui muitos outputs tokens, logo você economiza. Mas aqui, o que eu testei? O que ele testou no caso? Um agente normal fazendo uma pergunta e aí um agente falando assim, cara, mas seja breve, não precisa ficar inventando muita coisa. Sabe quando você fala pro agente, cara, faz uma explicação menor, não fica com muita verbosidade, só que sem a skill. E aqui ele simplesmente fez com o Caveman. E aqui deu 353. Então aqui você vê que, cara, deu 27,1% usando o Caveman com brief, né? Usando o Caveman falando assim, cara, seja mais breve aí, ó. Tá vendo, ó? Seja breve na sua resposta. 27% e ele soltou 34%, aqui 31%. Então assim, cara, reduziu muito. Então a média de palavras menos 27% e ele solta aqui menos 40%. Então, ó, o corte real do Caveman menos 27% versus um agente que já recebeu um seja breve e 40% versus o agente solto. Então, assim, cara, o 65,75% anunciado é contra o baseline verboso, não contra a terça. Então, substância técnica preservada. Ok. Então, ó, de código, no nível, obviamente, do HTML, do joguinho HTML que ele fez ali, deu menos 43%. E de prosa aqui, né, de explicação, menos 42%. Então, ó, nuance que importa. O Rule 7 diz que o code blocks unchanged, então a queda de 43% no código não foi compressão de sintaxe, foi o escopo. O baseline fez gold plating, sistema de níveis, ball glow, gradiente, etc e tal. O Caveman entregou o spec limpo e parou. Então, ambos são breakouts 100% funcionais. O ganho em coding vem do menos over-engineering e efeito colateral do tom, não de uma regra. Enfim, então, cara, o repositório ele é recomendado, aqui embaixo, ó, recommended. Então, pergunta técnica aqui. O coding aqui deu menos 42%, com o lock menos 43%. Então, cara, legalzão. Então, veja aqui, eu validei essas duas skills aqui, cara, uns 30 minutos aqui, só que eu não fiz, eu não fui atrás de, vou testar aqui escrevendo, vamos ver o que acontece, agora deixa eu contar os tokens aqui. Foi tudo feito automaticamente. Então, isso aqui são skills de altíssimo valor que você pode utilizar aí no seu repositório, você pode usar aí no seu agente, no seu harness, enfim, aqui eu uso aqui no Lion Claw, que é o agente que a gente usa para poder desenvolver, pra gente como assistente pessoal, mas você pode usar aí no seu Cloud Code normal, isso aqui vai funcionar legal, beleza? Então aproveite aí essas skills para que você consiga melhorar a sua performance, focar no que realmente importa, que é a entrega, independente do projeto que você tá. Hoje o que a gente testou aqui realmente não foi hype, eu peguei ali dois repositórios que estavam bem famosos ali, o Caveman já é mais antigo, mas esse Ponytail aí tá em alta, e aí eu quis jogar aqui para vocês entenderem como que eu faço. Então toda vez que alguém mostra ali o repositório, eu venho aqui no meu Lion, tanto aqui ou pelo Telegram mesmo, e falo, cara, ó, testa esse repositório aí e depois você me manda o HTML. E eu simplesmente não faço nada. Às vezes ele me pergunta simplesmente se eu quero adicionar mais algum teste, depois que ele já me deu o briefing do repositório. Então isso faz muita diferença, galera, porque realmente tem muito código solto aí, todo dia subindo muita coisa no GitHub. E aí, cara, você não vai conseguir testar isso aí tudo, e pode ser que tenha muita coisa boa e muita coisa que é só hype, e aí deixa os seus agentes testando isso aí, beleza? O link da comunidade está disponível na descrição desse vídeo. Se você quiser aprender mais sobre desenvolvimento de aplicações utilizando inteligência artificial, venha compartilhar aí seu conhecimento com a gente e nós também vamos compartilhar com vocês, beleza? Um forte abraço a todos e até mais!